Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo, sextamos, chegou o tão esperado fim de semana e hoje é dia 20 de março e tá começando mais um ABC Cast, o podcast que deixa você por dentro de tudo que tá rolando nesse dia. E aqui nessa conversa tem eu, Suzana Rezende, e divido os mix aqui com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Alô, Su, olá pessoal, uma ótima sexta-feira nesse final de tarde para você que está no trânsito, no trabalho ou organizando um respiro já de olho no final de semana, porque sim, caro ouvinte, sextou, e é para você que a gente traz tudo que importa para a tua rotina. E hoje a gente começa com um assunto que mexe direto com milhões de pessoas. A Justiça suspendeu o processo que poderia tirar a concessão da Enel em São Paulo, depois de questionamentos sobre falhas no andamento do caso. E tem também o giro de notícias com destaque para a saúde e inovação. São Bernardo recebe mais de 3 milhões de reais em investimentos. Além disso, Santos aposta em drone para combater a dengue e muito mais. E no cenário político, Fernando Haddad foi lançado como pré-candidato ao governo de São Paulo, enquanto no exterior a tensão continua subindo com um novo líder do Irã endurecendo o discurso em meio à guerra. Então, por aqui tu já sabe como funciona. Informação direta, contexto e análise para deixar o cenário mais nítido e o assunto no seu devido lugar. Então ajusta o volume do café e do fone, porque o ABCcast já está começando. É isso aí, a gente abre o programa de hoje já falando da concessão da Enel São Paulo. JP, ouvinte, vocês não vão acreditar nessa reviravolta. A Justiça Federal do Distrito Federal suspendeu o processo que poderia tirar a concessão da Enel em São Paulo bem na véspera da análise. Pois é, né, Su? E esse julgamento já estava na pauta da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para a próxima semana, mas foi barrado por uma liminar que apontou falhas no andamento do processo. E a Enel alegou que não teve direito pleno de defesa, já que o voto do diretor Sandoval Feitosa foi apresentado antes do prazo final, o que a Justiça entendeu como risco ao devido processo legal. E tudo isso vem depois de várias quedas de energia que afetaram milhões de clientes na Grande São Paulo, com pressão até de autoridades como o Tarcísio de Freitas para romper o contrato. E isso, ouvintes, o ponto mais delicado dessa história toda é que a suspensão do processo não apaga o problema que levou milhões de pessoas de perder a paciência com a Enel. A discussão jurídica pode até travar no rito, no prazo e no direito de defesa, mas a memória da população continua bem acesa. Porque no fim, não é sobre contrato ou concessão, é sobre confiança. E quando um serviço essencial falha tantas vezes e entra em crise, não é apenas a empresa, é a credibilidade de todo um sistema que deveria fiscalizar, cobrar e proteger o consumidor. Com certeza, JP. A Enel, ela sempre justifica falando que São Paulo, ela é uma concessão onde é muito populosa, né? Mais populosa do que várias partes do Brasil, sendo que eles já deveriam estar preparados para isso quando eles assumiram essa concessão. E muito além da dor de cabeça e da paciência que, para quem mora nessas regiões, já se foi faz muito tempo, ainda tem o prejuízo. Então, quando a gente fala de carne estragada, de aparelhos eletrônicos queimados, tudo isso deve entrar na conta, fora as multas que a própria Enel está devendo para o governo de São Paulo, né? Então, tem que continuar assim o julgamento e olha, vou falar que essa foi uma baita reviravolta. E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando pela saúde em São Bernardo do Campo. Olha só, a deputada Renata Abreu anunciou mais de 3 milhões de reais para a saúde de São Bernardo durante um jantar beneficente. O dinheiro deve reforçar atendimento e estrutura.
E não é de hoje não, viu? Ela já vem mandando recursos com frequência para a cidade. E o evento reuniu lideranças e ainda arrecadou fundos sociais, mostrando como articulação política e solidariedade podem andar juntas. A Aedes aegypti em Santos. Tecnologia no combate à dengue. Santos agora usa um drone para jogar larvicidas direto nos focos do mosquito Aedes aegypti. E resultado, áreas gigantes tratadas em minutos, inclusive onde ninguém conseguia chegar antes. O equipamento cobre até 10.000 metros quadrados em cerca de 10 minutos e ainda aumenta a segurança dos agentes, evitando acesso a locais perigosos. E para fechar o nosso giro, vamos falar sobre a Braskem e uma doação para uma ONG que ajuda mulheres mastectomizadas. E olha só, a Braskem doou material para produzir 1.000 próteses mamárias gratuitas para mulheres mastectomizadas. E a ação ajuda não só a recuperação física, mas também a autoestima de quem passou pelo câncer de mama. A iniciativa acontece em parceria com o grupo Viva Melhor, que já atendeu milhares de mulheres e distribui próteses em várias regiões do país. E assim a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje, com investimento na saúde em São Bernardo, drone no combate à dengue em Santos e doação de próteses mamárias para as mulheres. E se tu quiser acompanhar em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, já sabe, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. É isso aí, e já que a gente sextou, tá quase no finalzinho de semana, é lógico que a gente não vai deixar você sem saber a programação cultural para agendar aí muito além do Lollapalooza, hein? Então, quem vai trazer pra gente essa semana é o nosso repórter Gabriel de Jesus. É com você, Gabi. Fala, pessoal! Sextou! Com uma agenda cultural que está sensacional. Vamos conferir o que tem de bom? Para começar, Ribeirão Pires recebe a partir de hoje a Entoada Nordestina. É uma festa linda, com muita música, dança e aquela comida típica que a gente ama. No palco, os destaques ficam por conta de Mestrinho, Mariana Aidar e o grupo Fala Mansa, além dos artistas da nossa região, que não deixam ninguém ficar parado. Já em Rio Grande da Serra, a novidade é a chegada da carreta do Museu Catavento. É uma oportunidade incrível para quem quer aprender ciência de um jeito divertido. E claro, não dá para esquecer que este final de semana tem o Lollapalooza. São 3 dias de festival, começando hoje e indo até domingo, com mais de 70 atrações espalhadas por 4 palcos. E aí, Su, JP, animados para aproveitar esses eventos? Boa, Gabriel. Uma agenda cultural legal tem justamente isso. Ela costuma tirar a cidade do modo automático e lembrar que viver também é encontrar gente. É circular, ouvir música, ver arte e descobrir coisa nova no meio do caminho. Seja numa festa nordestina, num museu itinerante ou mesmo num festival gigante. O bonito aqui não é apenas o entretenimento, mas o respiro. E depois de uma semana tão puxada, respiro também é serviço. Então, valeu, Gabi. Bom final de semana. E agora vamos falar sobre a candidatura do Haddad, né? JP, ouvinte, vocês viram essa movimentação política? O PT, o Partido dos Trabalhadores, anunciou Fernando Haddad como pré-candidato ao governo de São Paulo em um evento lá no sindicato, na sede do ABC em São Bernardo. E foi peso pesado, inclusive com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin. E não foi só um anúncio simbólico, não. Já teve discurso forte dizendo que São Paulo é peça-chave para o rumo do país, além de críticas à gestão atual e promessa de um plano robusto, com foco em áreas como transporte, educação e segurança. E o Haddad veio direto ao ponto, viu? Disse que entra na disputa para ganhar, nada de negociação de bastidor, e ainda puxou o cenário internacional para a conversa, falando desse mundo instável que exige liderança firme.
E para fechar, o Lula praticamente bancou a candidatura, dizendo que insistiu pro Haddad entrar nessa corrida por causa do momento político. Agora começa a fase de articulações e alianças, né? Ou seja, campanha esquentando de vez por aqui em São Paulo. Isso, ouvintes, quando uma candidatura desse porte é lançada com esse volume de apoio e simbolismo, ela deixa de ser apenas um movimento local e passa a revelar uma ambição bem maior. São Paulo vira vitrine e laboratório e até trampolim ao mesmo tempo. E aí o eleitor precisa olhar com calma, porque antes mesmo da campanha ganhar rua, já aparece o tamanho do projeto e o tipo de aliança que está sendo construída por ali. E no fim das contas, quem vai sentir o peso real dessas escolhas não é o palanque, é a população, lá na ponta, tentando entender quem de fato está falando da vida concreta das pessoas e quem só está disputando o poder. Com certeza. Eu estava presente lá no Sindicato dos Metalúrgicos, né? Esse anúncio aconteceu ontem à noite e, inclusive, eu conversei com alguns aliados políticos, como, por exemplo, José Disseu, o Marcelo Oliveira, que é o prefeito de Mauá, né? Entre outras pessoas que estavam lá presentes. E, bom, pelo menos do lado político deles, eles apoiam, eles confiam em um segundo turno e um segundo turno de peso, pois eles falam que agora dá para comparar a atual gestão do Tarcísio, né, com uma futura gestão diferente. Mas a gente só vai ver esse resultado de verdade nas urnas, né? Mesmo ali que algumas pesquisas mostrem o Tarcísio à frente do Haddad, vai ser as urnas que vão decidir. E para quem mora em São Paulo, precisa pesar e ver o que realmente vai impactar mais na rotina e nesse governo, porque, como o JP disse, deixou de ser algo local e virou mais que nacional. E agora vamos falar sobre o Oriente Médio, e o clima tá cada vez mais pesado por lá, viu? O novo líder do Irã, Mojtaba Khamenei, pediu que o regime, entre aspas, retire a segurança dos inimigos em meio à guerra dos Estados Unidos e Israel. Ele também lamentou a morte do ministro de inteligência Esmail Hatibi, morto em bombardeio israelense, e disse que o país vai redobrar reforços na área de segurança. E nesse cenário só piora. O conflito já passa de 20 dias com ataques a refinarias e estruturas de gás, enquanto o líder anterior, Ali Khamenei, foi morto logo no início da guerra. E pessoal, quando ele fala em retirar a segurança dos inimigos, ele não está só prometendo uma resposta militar. Ele está dizendo que quer espalhar vulnerabilidade, medo e instabilidade do outro lado. É uma linguagem de intimidação pensada para mostrar força e ampliar a sensação de ameaça. O problema é que guerra tem esse tipo de recado que quase nunca é para o alvo político ou militar apenas. Ele transborda e chega na população, que não decide estratégia nenhuma, mas acaba vivendo sem paz e sem previsibilidade. E, sobretudo, sem chão, né? E agora, saindo desse assunto, vamos para um momento de respirar um pouquinho, de colocar a cabeça para refletir com o nosso quadro Quem Disse Isso? E se você não conhece, é aqui que a gente traz uma frase enquanto você tenta adivinhar quem é o autor ou a autora. Então, JP, conta pra gente, qual que é a frase de hoje? Então, bora de frase. A leitura é para o intelecto, o que o exercício é para o corpo. Repetindo, a leitura é para o intelecto, o que o exercício é para o corpo. E é isso. Essa é boa, hein? Dá pra adivinhar quem é o dono ou a dona da frase de hoje? Eu acho que hoje tá meio difícil, hein, JP? É um escritor britânico lá do século XVIII. E aí, ajudei? E quem disse isso foi Joseph Addison. E essa frase é para aqueles que gostam de treinar, mas também de abrir um livro, né? Até porque tudo é equilíbrio. E essa frase é daquela época que ele mandou uma real, sabe? Mente também precisa de exercício e livro é a academia dela. E o bonito é que ela trata de leitura não como um luxo de gente ilustrada, mas como uma necessidade de formação humana. Assim como o corpo enferruja parado, a cabeça também endurece quando para de se alimentar de ideia, de dúvida, e linguagem e imaginação. Ler não resolve tudo,
Claro, mas ajuda a pensar melhor, fazer com que a gente se sinta melhor e até nos ensina a discordar melhor. E isso, convenhamos, anda fazendo bastante falta por aí. Com certeza. E é com essa reflexão que a gente termina mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta, ou até mesmo acompanhar outros produtos, como por exemplo o Cine ABC Metrópole, que sai às sextas, e em alguns dias com episódios aí especiais, nós estamos disponíveis em todas as plataformas, YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Basta nos procurar e dar o play. E se tu gostou do episódio, conta pra gente o que achou. Vale sempre uma crítica, um elogio, sugestão ou até aquela pauta curiosa que só tu reparou pelo caminho. A gente tá sempre ouvindo vocês, então já aproveita e passa lá pelo nosso Instagram. É o ABC do ABC _oficial, porque como sempre, você já sabe, a nossa conversa continua por lá. E é óbvio que se você quiser se manter informado sobre tudo que tá rolando, seja no Brasil, São Paulo ou até mesmo no mundo, acesse nosso site abcdobc.com.br, que lá sempre tem notícias fresquinhas só pra você. E antes de encerrar, fica aquele nosso abraço para você que tá no trânsito, voltando do trabalho ou em casa mesmo, curtindo o início do final de semana. Obrigado pela tua companhia desse lado do fone. É sempre uma honra fazer parte do teu dia a dia. No próximo episódio, a gente tá de volta na segunda-feira com mais notícia, contexto e café. Da mesma forma de sempre, o compromisso de seguir juntos com firmeza e muita leveza. Então, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.